Muito bem, vamos falar sobre 4 tópicos: ser cristão, cristianismo, identidade e cristificação. E eu quero fazer uma relação entre esses tópicos para você entender como nós precisamos buscar a essência do que é ser cristão e entender aquilo que está como enfeite, como peso, como algo obsoleto ou supérfluo em nossas vidas que não representam a essência do que nós queremos para nos levarmos a ter uma vida correta com Deus e poder aproveitar todas as promessas e resultados desse plano maravilhoso de Deus que é a salvação. Então, podemos começar falando sobre o que é ser cristão. E ser cristão, diretamente, significa ser de Cristo. E isso começou como algo simples, como uma coisa pessoal, individual, de um relacionamento da pessoa com uma verdade, porque Cristo trazia uma verdade que colocava a pessoa num relacionar pessoal com Ele, com Deus, com a verdade, com o Espírito Santo. Mas ser cristão, com o passar do tempo, e lendo agora a história do cristianismo, para poder tentar ter uma visão global do que aconteceu, ser cristão nos levou realmente ao cristianismo que temos hoje. Um cristianismo que se baseia numa grandeza, num alcance e numa identidade que é muito diferente daquilo simples, individual e pessoal que começou a acontecer lá em Atos dos Apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus, lá no início da igreja primitiva. Porque lá no início da igreja primitiva, a pessoa, ela tinha o centro de tudo que ela fazia e de tudo que ela entendia e de tudo que ela cria em Cristo. O centro dela era Cristo. E bastava Cristo para que ela fosse um cristão, certo? Bastava Cristo. Hoje nós vemos o cristianismo como algo que cresceu além da pessoa, além de uma fé individual. Ele se tornou um movimento, ele se tornou, vamos colocar aqui, ele se tornou um movimento, eles têm uma estrutura hierárquica, ele é dividido por doutrinas, por grupos bem específicos dentro do cristianismo, grupos com doutrinas diferentes, com posturas diferentes, com pontos de vistas diferentes, com abordagens diferentes. E o cristianismo, ele hoje é tão grande, ele é tão abrangente, que ele dividiu, por exemplo, que a palavra fosse pregada para grupos separados por idade. Por exemplo, o cristianismo se estabeleceu em muita estrutura de liderança, de hierarquia. Coisas que fazem com que o cristianismo seja não só uma religião, mas um movimento, certo? Que vai muito além da própria pessoa e da sua fé. E o que será que nós perdemos nesse trajeto de ser cristão, significar ser de Cristo, até chegarmos a sermos partes do cristianismo e termos que tratar com toda essa hierarquia, toda essa estrutura que o cristianismo tem e suas doutrinas tão complexas, certo? E difíceis de analisar, porque hoje você tem doutrinas que aceitam uma coisa e outras são totalmente opostas àquilo, e as duas se dizem cristãs. Então hoje nós temos um grande desafio, porque ser cristão, no início, era representar uma minoria, muito diferente da massa cristã que encontramos hoje no mundo. Ser cristão antigamente era fazer parte de um grupo excluído, diferente de hoje, de um cristianismo que vira moda, certo? Com suas músicas, com seus estilos, seus adesivos, suas camisetas e sua propaganda, que se encaixa numa parte da sociedade e ocupa mídia e ocupa um espaço
né, muito maior do que aquilo que nós tínhamos no início. Essa minoria, esses excluídos, eles também eram, na sua maioria, escravos e pobres. Era um grupo do Império Romano, na sociedade romana, certo? Aqueles que falavam latim vulgar, aqueles que representavam a massa da sociedade, né? A mão de obra da sociedade, ela era composta por escravos e pobres. E o cristianismo, ele se fortalecia nesses grupos, nesse cenário, nessas pessoas especificamente. Hoje não. Hoje o cristianismo se apoia em poder, o cristianismo se apoia hoje em status, o cristianismo está muito envolvido com a construção, né? Nós vemos as igrejas cristãs espalhadas, por exemplo, no nosso país, em todas as cidades, em todos os lugares. O cristianismo ele teve que ocupar um espaço, certo? Até no ponto de vista físico, material, certo? E antigamente, essa minoria excluída, escravos e pobres, eles nem carregavam muitas coisas, nem construíam muitas coisas, porque na sua maioria eles eram todos perseguidos. A perseguição marcou o início da igreja primitiva. Era na perseguição que eles eram conhecidos como cristãos. Era na perseguição que a sua fé, suas doutrinas eram compartilhadas ou espalhadas, porque até por causa da perseguição eles se espalhavam. Então, como que você construía, tinha status, poder, quando na verdade você estava sendo expulso, excluído, você era uma minoria e você estava contra o sistema? E o interessante, nós podemos falar que essa minoria era uma minoria rebelde, porque eles recusavam adorar a deusa Roma. Roma era um sistema adorado, reverenciado. E esse grupo não se encaixava nesse sistema e nem adorava os divinos imperadores, certo? Porque Jesus foi acusado de ameaçar uma revolução contra César, contra o império, contra a sociedade. Jesus foi acusado de ser um traidor da sociedade, do sistema. Então, nós vemos que ser cristão no início era totalmente algo oposto do que o cristianismo alcançou. E o que aconteceu nesse meio termo que fez tudo isso se complicar, né? Crescer demais? E o nosso questionamento aqui é se o cristianismo, por ter crescido demais, ele não perdeu a sua essência, certo? Onde está a essência do cristianismo? Para entender, nós precisamos voltar a entender o que é ser cristão, tá? E o pensamento mais importante que podemos ter agora e o questionamento que levantamos é o seguinte: como que um grupo, certo, de minoria, excluído, escravos e pobres, totalmente perseguidos, mais do que os judeus foram pela Alemanha, certo? Pelos alemães. Como que esse grupo, quanto mais perseguido foi, mais fortalecido foi e mais cresceu. E eu falo que cresceu porque o cristianismo de hoje é um fruto de pessoas perseguidas lá atrás. Como que uma identidade tão fraca, tão problemática, tão perseguida, um problema tão grande para a sociedade, rebeldes, como que eles, sendo perseguidos, atacados e marcados para serem destruídos, se fortaleceram e cresceram? O que aconteceu? É porque na essência do ser cristão está Cristo. E quando você é perseguido, você perde todas as coisas que não podem ser maiores do que Cristo na sua vida.
Quando você é perseguido, você perde casa, você não pode ter apego a coisas materiais. Quando você é a minoria perseguida num império ditador, quando você é perseguido, você não pode ter apego nem a pessoas. Pais têm que virar para os filhos e falar: filhos, não chorem, vamos morrer hoje, vamos ser separados hoje, mas vamos nos encontrar na glória. Era assim que funcionava a perseguição. Fazia com que os cristãos se preparassem para entrar na arena do Coliseu, para lutar com leões, com gladiadores, para serem presos em estacas e iluminarem a cidade de Roma, como Nero quis, pegando fogo em seus corpos. Então, a perseguição, ela tira da pessoa tudo aquilo que poderia ocupar o lugar de Cristo na vida dela. Ela fica de mãos vazias, certo? Aí a essência do cristianismo se fortalece. Por isso que quanto mais os cristãos primitivos foram perseguidos, mais o movimento dos cristãos, que hoje nós chamamos de cristianismo, mais se fortaleceu. Porque tentaram destruir os cristãos, tirando as coisas que poderiam tirar a fé deles. Ao invés de destruírem a sua fé, eles fortaleceram essa fé. Porque quem precisa mais de socorro é quem está correndo risco. Quem precisa de salvação é quem está sendo condenado. Então, quando o homem tentou condenar, destruir os cristãos primitivos, o homem estava apenas mostrando para ele em que ele deveria colocar a sua fé, a sua essência, a base da sua vida. E eles escolheram Cristo. E é assim que funciona. Quando o homem tenta destruir, quando o homem tira tudo aquilo que pode ser enfeite, excesso em nossas vidas, mas será que família pode ser um enfeite? Será que família pode ser um excesso? Do mesmo jeito que nós podemos destruir uma família com um vício, nós podemos salvar uma família com uma santificação individual e pessoal. Todo mal que alguém pode causar para a sua família pode, de maneira oposta, ser uma bênção, um sacrifício e ser um sacerdote do lar para cuidar da sua família. Então, do mesmo jeito que abunda o pecado, a graça superabunda. Ela transborda muito mais do que o pecado. Então, aquilo que pode ser distração para a gente, pode ser qualquer coisa. Cristo é tudo em todos. Então, não há nada que possa concorrer com Cristo. E quando nós somos colocados em perseguição, nós não, né? Os cristãos primitivos foram colocados em perseguição, eles perderam posses, bens, trabalho, até relacionamentos, amizades. Sobrou só o quê? Sobrou Cristo. Essa é a essência que faz com que quanto mais você aperta, mais cresça. Quanto mais diminui, mais se exalta. Porque a Bíblia diz que os humildes serão exaltados. Certo? Quem perder a vida por causa de Cristo vai ganhar. É o contrário. E quem estiver ganhando a vida vai perder. Então, a essência do cristianismo foi essa. E o interessante é que todo aquele império que quis destruir os cristãos, num determinado momento da história, vou colocar aqui, dessa divisão, em determinado momento da história, a perseguição acabou. Parou a perseguição. Quem estava perseguindo os cristãos viam que quanto mais batiam neles, mais eles se fortaleciam, mais cresciam. E lógico, quando você descobre alguma coisa que está dando certo, se você não pode ir contra ela, é melhor você se juntar a ela, né? Se você não pode ir contra eles, é melhor você se juntar a eles. O que aconteceu? Eu estava lendo lá, em mais ou menos 300 e pouco depois de Cristo, certo? Constantino, o imperador romano, ele declarou liberdade religiosa. Ele fez com que ser cristão fosse algo aceito, não mais marginalizado. Alguém do império que passou 300 anos oprimindo essa minoria não conseguiu vencê-la. Essa minoria cresceu e o império, ao invés de ser contra ela, agora pelo seu crescimento sobrenatural, queria estar a favor dessa, junto com essa minoria. E em 300 e pouco, 339, Teodósio, certo? Teodósio declarou o cristianismo
como religião oficial do império. Dá para você entender como que algo que era excluído, minoria, era rebeldia, se tornou oficial no império? Foi isso que aconteceu com ser cristão se transformar em cristianismo. Porque o mundo, o império, veio até o cristão e falou o seguinte aqui: vamos ser amigos, vamos andar juntos, olha aqui, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, eu vou te dar um terreno para você construir um templo, eu vou te excluir de impostos, eu vou deixar criar seminários, eu vou contribuir com alguma coisa para esse cristianismo. Aí o que aconteceu? Tudo aquilo que estava sendo tirado dos cristãos e acabava não atrapalhando eles de ter a essência, começou a voltar. Tudo aquilo que o cristão estava livre, sofria, mas ganhava a eternidade, porque ele ficava só com Cristo, ele começou a trazer tudo de volta. Então agora nós temos várias coisas que nós não tínhamos, que voltou. Voltou o apego ao dinheiro, voltou o apego social, voltou as relações supérfluas, muita coisa voltou que não precisava ter voltado, mas por causa da aliança com o mundo, com o sistema do mundo, o ser cristão foi contaminado. E isso colocou o ser cristão longe da sua essência. Aí ele se tornou cristianismo, Eu sou cristão porque eu estou seguindo o cristianismo. Ao invés de seguir Cristo, nós começamos a seguir o cristianismo. Por isso que, para terminar, eu queria dizer que a palavra da vez é cristificação. Cristificação é a ação de se tornar Cristo. É a ação de você ser igual a Cristo. Se nós não olharmos mais de longe o cristianismo e olhar mais de perto a cristificação, nós vamos continuar carregados com coisas que nos atrapalham a ter a essência do que ser cristão significa. Se nós queremos salvar o cristianismo e manter o cristianismo com a sua essência, nós precisamos focar na cristificação, em se tornar Cristo, porque aí tudo que está ao seu exterior, tudo que está fora de Cristo, fora do seu interior, não vai influenciar você. Você vai ser uma rocha, você vai ter identidade, você vai ter uma fé inabalável, você vai ter a identidade que faz com que você não se amolde nesse mundo, não se amolde a esse mundo, que você não se contamine, não mude o seu padrão, porque nós já sofremos isso, já mudamos, aceitamos muitas coisas, não tínhamos mais limites, não tínhamos mais a proteção da santificação de Deus. Então que nós possamos pensar no que é mais importante, na identidade do que é ser cristão, e que essa cristificação, ser igual a Cristo, volte a ser, como foi no princípio, na igreja primitiva, o nosso foco. Seja igual a Cristo. Não importa o sistema ao seu redor, não importa os relacionamentos ou as coisas materiais. Decida-se ser igual a Cristo. E aí sim, tratar com tudo como Cristo trataria. Essa é a mensagem de Deus para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.